Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o HGRU11, né? Um excelente fundo imobiliário, né? Um fundo imobiliário high grade, né? Que nós poderíamos assim chamar, administrado pelo Credit Suisse americano, ou seja, uma ótima gestora, uma ótima administradora, né? Quem tem alguma dúvida, basta se lembrar aí do HGLG, que também é outro fundo imobiliário avaliado por essa gestora, né? Então, investe aí em renda urbana, ou seja, principalmente em lojas, né? Não dentro do shopping, mas espalhadas por diferentes cidades em vários estados, né? Atualmente está com a cotação aí de R$ 129, né? Ou seja, geralmente os fundos imobiliários do Credit Suisse geralmente eles são um pouco mais elevados, basta você se lembrar da cota do HGLG, né? Está aproximadamente aí R$ 160, ou seja, bem mais caro, né? Então, uma cotação de R$ 129, né? Ou seja, uma cota aí um pouquinho elevada quando comparado aos principais fundos imobiliários que estão ali na casa de R$ 100. Uma grande quantidade hoje de pessoas que investem no ambiente imobiliário gostam principalmente dos fundos imobiliários de base 10, né? Como é um super fundo imobiliário e altamente diversificado, ele tem entregado aí nos últimos 12 meses 9,16%, né? Que para um fundo de tijolo isso é um excelente dividendo, né? Claro que quem conseguiu comprar ele um pouquinho mais antes conseguiu pegar um dividendo aí bem maior, batendo 10%, 11%, o que é extremamente bacana, né? Porque muita gente diz, não vou investir em fundos imobiliários porque eu posso ganhar muitas vezes 12% aí na renda fixa, né? Mas, querido, investindo 12% aí na renda fixa, quando você descontar, né, o governo aí vai certamente levar uma grande fatia do seu investimento, né? E aqui você vai receber 9,16% livre, né? Sem o governo tocar em nada, né? Evidentemente, devido à valorização do IFIX, né? E como o HGRU ele faz parte do IFIX, a cotação se valorizou, ou seja, está acima de 1, está 1,05, ou seja, se você levar agora, você vai estar pagando mais do que ele vale, né? Mas evidentemente que isso vai acontecer com fundos imobiliários extremamente seguros, como HGRU, né? Certamente, dificilmente você vai encontrar ele abaixo de 1, né? Por exemplo, esse fundo imobiliário HGR1, se o IFIX continuasse subindo e a bolsa melhorando, você ia ter a grande surpresa de muitas vezes ver ele sendo negociado de 1,16, né? E foi aí períodos, né, que ele já foi comercializado. A liquidez dele para um fundo imobiliário que tem uma cotação de R$ 129, ele tem uma liquidez diária de 8,5 milhões, né? Comparado com os outros fundos imobiliários, por exemplo, um fundo de base 10 como a MXRF11, CPTS11, que são fundos agora, né, especialmente CPTS11, que é um fundo agora de base 10, eles estão batendo ali liquidez de 10, de 11, mas a cotação dele é 10, eles são 10 centavos. Aqui não, aqui é uma cotação de R$ 129, com uma alta liquidez, ou seja, se você precisar vender, você vai encontrar compradores, né? Devido à subida intensa do IFIX aí nos últimos meses, quem conseguiu comprar pegou uma valorização aí de 13%, né? Então, se nós pegarmos aí nos últimos 6 meses, né, nós vamos ver principalmente uma grande subida, né? Devido à subida do IFIX, todo mundo subiu, e nesse momento
todos os fundos imobiliários, ações e a bolsa como um todo está sofrendo uma queda, porque muita gente tirou o dinheiro do Brasil e está investindo aí nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão oferecendo um juro de 5%, né? Então, se aqui no Brasil você ganha 7, 8, 9% em um fundo imobiliário em reais, né? Muita gente está ganhando 5% em renda fixa nos Estados Unidos, ou seja, extremamente seguro. Então, muita gente acabou migrando para lá, porque enquanto a taxa de juro caiu no Brasil, lá se manteve, né? Então, muita gente acabou migrando para lá. Quem pegou aí no último ano, né? Comprou, viveu um grande período onde o fundo imobiliário andou de lado, né? Bastante de lado, e ali no mês de março e abril veio a super subida do IFIX, né? Onde muita gente aí surfou. Quem está aí há mais tempo, nos últimos 5 anos, aí está sorrindo de orelha a orelha, né? Porque pegou a super subida do HGRU, onde hoje quem investiu R$ 1.000 atrás, hoje estaria com aproximadamente R$ 1.897, né? Ou seja, para um fundo imobiliário, você dobrar o valor investido dentro de 5 anos no Brasil é um excelente valor, né? A sua administradora é o Credit Suisse, americano, excelente administradora. Pagamos uma taxa de 0,9% ao ano para a administração, tem aproximadamente 207.366 cotistas, né? Todos eles possuem em mãos aproximadamente 18 milhões de cotas, né? O valor patrimonial por cota, ou seja, se pegasse todo o patrimônio e nós vendêssemos e distribuíssemos esse dinheiro de forma igualitária para cada um dos cotistas, né, você levaria aproximadamente R$ 123,29, né? Um super patrimônio de 2,27 bilhões e o seu último rendimento foi de 85 centavos, né? Se olharmos aí a rentabilidade, principalmente nos últimos 5 anos, né, teremos uma excelente rentabilidade nos duas formas, né? Na rentabilidade e na rentabilidade real, que leva em consideração descontando a inflação. Ou seja, se nós descontássemos a inflação, estaríamos ganhando aí 44,51% ao longo desses 5 anos, né? Quando comparado ao CDI, né, que é a principal taxa de empréstimos entre os bancos, vamos observar que o HGRU ele anda algumas vezes colado com o CDI, mas na maioria do tempo ele se descola do CDI, né? E se você já está neste fundo há mais de 5 anos, aí você está olhando o CDI de binóculo, né? Ou seja, você está olhando o CDI de longe, né? Não somente o CDI, né? Mas se nós trocarmos aqui pela inflação, né? Adicionarmos aí um outro indexador, né? Que seria a inflação, da mesma forma você estaria olhando de lado aí, no caso, se nós olhássemos a inflação, vamos colocar aqui a inflação, olha, colocando a inflação, né, estaríamos também vendo de binóculo. Nesse atual momento, nos últimos 5 anos, a inflação teria um acumulado de 31,88%, enquanto o fundo acumulou quase 90%, né? Ou seja, bate o CDI e bate o IPCA, né? Se nós colocássemos o IFIX, né? O IFIX nesse momento, quem investiu aí no IFIX diretamente, ele teve uma valorização de 41,93%, enquanto a HGRU teve o dobro, ou seja, bate o IFIX, bate o CDI e bate o IPCA, né? Então ele é um fundo bem destacado quando comparado a todos os outros, né? Ou seja, então ele é um fundo bem destacado quando comparado a todos os outros, né? Como nós podemos
observar aqui, certo? Descendo um pouquinho mais, né? O dividendo atual está 9,16%, e ao longo dos 5 anos, né, ele distribuiu aproximadamente 8% todos os meses, o que é super bacana, porque é um fundo de tijolo, né? Enquanto em ações estão se buscando 6% ao ano, muitas vezes, né? Em alguns casos 7, 8, 9, 10%, fica com um sorriso no rosto, né? Aqui você vai ter 8% nos últimos 5 anos, certo? Então, se você comprou, né, este fundo imobiliário até o dia 29/9, ou seja, 29 de setembro, quando foi no dia 16 de outubro, você recebeu. Então, se você comprou este fundo imobiliário até o dia 29 de setembro, né, você recebeu aí no dia 16 de outubro 85 centavos. Se você comprou no dia 30, infelizmente você vai receber somente no próximo mês, né? Com relação ao dividendo que é distribuído mês a mês, né? Está andando ali em torno de 0,5, 0,6, 0,7. Tem alguns meses, né, que ele dá um super dividendo, né, para compensar o baixo dividendo que é distribuído para trás, certo? E uma das coisas que chamam mais atenção e que fazem muitos investirem neste fundo é a diversidade de imóveis. Para você possuir somente um imóvel, muitas vezes você vai levar a vida toda para possuir. Mas ao comprar uma cota deste fundo imobiliário, você vai estar levando um pedacinho de 56 estabelecimentos em São Paulo, 18 no Paraná, 10 em Minas Gerais, um no Rio Grande do Norte, um na Paraíba, um em Santa Catarina, um no Rio de Janeiro e um na Bahia. Ou seja, algo inacreditável, né? Então nós temos aí mais de 80 imóveis e você vai estar levando só para comprar uma cota do HGRU. Por isso que muitas vezes nem se discute com relação à compra de cotas imobiliárias deste superfundo, certo? Quando nós olhamos para o relatório gerencial, né, nós vemos aí uma super rentabilidade, né, acumulada de 129%. Quando nós olhamos para o IFIX, né, principalmente, né, e para o ganho de capital, o ganho de capital vai estar bem acompanhando ali tanto o CDI, acompanhando o IFIX, mas quando você coloca o rendimento, né, esse benefício com as cotas do HGRU é turbinado, onde você tem um aumento aí de 129%, certo? Vamos lá. Descendo aqui, né? Outra informação que vai nos chamar a atenção com relação aos contratos, né, destes imóveis, a maioria vai se vencer somente depois de 2027, ou seja, você pode ficar tranquilo, né? Tanto os vencimentos dos contratos como os reajustes dos contratos só vai ser depois deste período, depois de 2027. Ou seja, você pode ficar aí tranquilo, né? 91% dos contratos, né, estão indexados ao IPCA. Por isso que o rendimento está um pouquinho reduzido, em torno de 9%. Né? Por quê? Porque está indexado ao IPCA, nós estamos vivendo um período aí de deflação, né? Então esse ganho fica um pouquinho menor. Mas quando o CDI começar a despencar ainda mais, a inflação vai subir, o IPCA sobe. Como os contratos desses imóveis são indexados a IPCA e IGPM, a gente espera ganhar aí, né, um maior dividendo. Com relação à exposição a locatários, uma das coisas que tem chamado a atenção, né, tem feito algumas pessoas questionarem concentrações neste fundo imobiliário, é a alta exposição ao Carrefour.
em torno de 40%, né? 17,8% exposto a Pernambucanas, 17,9% Edux, 9,6% Anima, que é educação, outros 99, outras são 9% e DMA 6%, né? Então, com relação à exposição aos locatários, né? Com relação ao setor, né? 31% de exposição à educação, ou seja, se a educação andar bem, o fundo anda bem. Vamos ter 17,8%, né, linkado a varejo e vestuário, 47% varejo alimentício, que é o Carrefour, e 3% a outros, né? Então, essa é a carteira, né? E descendo mais lá embaixo, né, para os ativos, né, a lista de ativos nós temos, né, no relatório gerencial todos os ativos, né, o nome de cada um deles, né, e essa tabelinha é muito boa para você estudar, que tem a localização, tem a cidade, tem a área bruta locável, né, a participação do fundo imobiliário dentro desse imóvel, né, que é o IBMEC, né, 100% deste imóvel pertence a um HGRU, vacância de 0%, né, e é da área educacional, né. Se nós já pegarmos aqui o Dutra, né, 107, São Paulo Taubaté, aproximadamente 20.482 mil metros de área bruta locável, 100% de participação faz parte do HGRU, mas tem uma pequena vacância de 18,2%, né, que é um Power Center. Na parte do varejo alimentício se encontra todo ocupado, né? Tanto varejo alimentício como varejo vestuário, né? Então a única vacância que esse fundo ele vai possuir é somente no Dutra 107. Todo o resto está tudo ocupado, né? Todo alugado, né? Aluguel de 100% e a participação, como vocês podem observar, de 100%, né? 100%, ou seja, tudo este fundo coloca a mão, ou seja, tudo é dele, né? Ou seja, 100% de participação, ele não compartilha este fundo aí com nem um outro, né? Então, este é o fundo imobiliário HGRU, né? Espero ter trazido para vocês as principais informações deste fundo imobiliário. Curte aí, segue aí o nosso canal para estimular aí o nosso trabalho, né? Seguindo com as informações. Vocês ouviram aí a zoada de alguns fogos, né? Isso não é tiro, pessoal, isso são fogos, né? Devido à final entre o Fortaleza e o LDU, né? Como eu estou aqui na capital cearense, hoje a torcida do Fortaleza, na qual faço parte, passaram um dia hoje soltando fogos, aí comemorando, porque logo mais à noite teremos a final entre Fortaleza e LDU, né? O que eu posso desejar é boa sorte aí para o Leão do PC. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.